Olá, meu nome é Wagner, sou professor de literatura e estou aqui para falar da literatura na história. Para que possamos entender a literatura na história, é preciso tu lembrar dos 5 períodos da história. O período chamado pré-história, onde lá se situa o que a gente chama de paleolítico, mesolítico e neolítico. O período chamado de idade antiga, onde nós temos a antiguidade oriental e a antiguidade clássica. O período chamado de idade média, alta idade média e baixa idade média. O período chamado de idade moderna e o período chamado de idade contemporânea, onde nós estamos situados hoje. Na pré-história, galera, não temos aí literatura, porque na pré-história não temos a grafia. Então, portanto, a literatura não se apresenta, visto que a literatura é a arte que se manifesta pela escrita, pela palavra. Então, não temos na pré-história a literatura. Na idade que a gente chama de idade antiga, nós vamos ter aí a idade antiga dividida em antiguidade oriental e antiguidade clássica. Aí sim, nós vamos ter a origem da literatura. Na antiguidade oriental, por volta de 3200, surge a escrita. A antiguidade oriental é marcada por uma região chamada de Mesopotâmia, região denominada pelos gregos como região entre rios, Mesopotâmia. E é nessa região que a gente conhece hoje como o Oriente Médio, Kuwait, Irã, Iraque, Síria, né, revelam ali um pouco dessa região que eu estou tentando lembrar para vocês, que é a região da Mesopotâmia. É nessa região então que surge a escrita e em 2100 nós vamos ter um escritor chamado Gilgamesh que irá escrever a primeira obra literária no planeta. Essa obra, chamada de Aquele que Viu a Profundeza, revelada por uma narrativa, uma epopeia, que então conta a história do rei Uruk. Rei esse que tinha como objetivo encontrar a imortalidade. Então, a história, a epopeia de Gilgamesh, escrita em 2100 a.C., ela narra a história de um rei que procura a imortalidade. Essa obra foi escrita em 12 tábuas, visto que a última, a 12ª, não foi bem interpretada, não foi devido ali o grande desgaste. Mas as 11 contribuem diretamente para revelar toda a epopeia produzida então em 2100 por Gilgamesh. Então, lá na Antiguidade Oriental, nós temos aí a primeira literatura, a primeira obra literária. Essa obra é considerada a primeira obra literária do planeta. No segundo momento da Idade Antiga, nós temos a Antiguidade Clássica. Essa Antiguidade Clássica vai então funcionar ali como uma espécie de acabamento dessa literatura que nasce. Vai desenvolver ainda mais essa literatura. E aí essa literatura vai ser registrada ali por alguns filósofos como Platão, como Aristóteles. Nós vamos ter então uma revelação dos gêneros literários a partir dos gregos. Lá na Grécia Antiga nós tínhamos Homero, que representava muito bem essa narrativa, essa epopeia. Em Roma, na Roma Antiga, tivemos ali grandes escritores também, como Virgílio, que escreveu Eneida, como Ovídio, que escrevia poesias galantes e poesias que revelavam toda uma paixão pelo amor perdido, o amor idealizado. Portanto, na Idade Antiga, no período que a gente conhece aí por Antiguidade Clássica, nós vamos observar que as narrativas se revelam de uma maneira que aproximam os deuses dos homens. Então nós temos aí a literatura e a mitologia grega se fundindo e revelando aí a literatura. A partir daí temos a idade que é chamada de Idade Média, e na Idade Média nós vamos ter a partir do trovadorismo, do humanismo, a literatura medieval. Depois na Idade Moderna teremos o classicismo, o barroco, o arcadismo, revelando aí essa literatura. E já na Idade Contemporânea, inicia-se a partir do romantismo, aí vem o realismo, o parnasianismo, o simbolismo, o modernismo e o pós-modernismo. Então, galera, tá aí um pouquinho vamos dizer assim, dentro da contemporaneidade, né, da localização
da literatura dentro da história, né? Então, valeu, espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho dessa apreciação da literatura, ok? No demais, abraço e até mais. Fui!